Mano, se você parar pra pensar, o Igor Thiago é o pior atacante em estreias da história do futebol brasileiro. Eu não tô falando que ele é ruim, mas em estreias, ele é o pior atacante. Nunca houve um atacante com tantas falta de qualidade e valência do que o Igor Thiago na estreia. Porque se você parar pra pensar, antes dos anos 90, não vamos nem contar, porque ali os caras jogavam de um outro jeito. Mas do futebol moderno pra cá, ó, 94, Romário, 98, Ronaldo Fenômeno, 2002, Ronaldo Fenômeno, 2006, Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador, dois caras monstros. Daí 2010, Luiz Fabiano, o Fabuloso, o cara era conhecido como Fabuloso. Como é que você vai falar que um cara chamado como Fabuloso não era pica? Não tem como. Fabiano era, se jogasse hoje, se o Luiz Fabiano fosse o futebol de hoje, ele seria o 9 absoluto dessa seleção brasileira. Não tem nem como, né? Daí 2014 foi o Fred, o Dom Fredon. Fred foi um dos melhores atacantes e camisa 9 da história do futebol brasileiro. Tanto que ele foi artilheiro do Brasileirão por muitos anos, né? O maior artilheiro do Brasileirão. Tecnicamente era bizarro, chapando com a direita, com a esquerda, cabeceando. Algumas vezes campeão brasileiro, campeão Libertadores. O cara era pica. Depois veio 2018, que foi o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, quando surgiu, era prodígio, né? Tanto que ele surgiu, jogou poucos jogos pelo Palmeiras. E o Pep Guardiola, que na minha opinião é um dos maiores treinadores da história, pegou e já levou ele pro Manchester City rapidamente. Então ele foi pro Manchester City já vendido muito rápido, porque foi tido como prodígio. E de fato, tecnicamente, ele é muito acima desse Igor Thiago aí. Não dá nem pra comparar. Gabriel Jesus, porra, passava um pé em cima da bola, dava uma pedalada ou outra, tentava fazer algumas outras jogadas, né? Sem falar que também era mais rápido e tal. Outro jogador, não dá. Depois veio quem? 2022, Richarlison, que até então estava com esse título de pior atacante da história do futebol brasileiro, como centroavante na seleção em Copa do Mundo. Eu não tô falando que ele é ruim. Atenção, não tô falando que o Igor Thiago é ruim. Eu tô falando que em seleção brasileira, em estreia, em Copa do Mundo, nunca houve um jogador igual ele. Aí agora veio o Igor Thiago, cara brucutum, cabeceador, aquele cara que bate e rebate, sobra, ele faz o gol, tromba com o zagueiro. Então, assim, é um jogador que não tem... Nossa, não chega nem perto desses jogadores que eu falei. Porque você não consegue contar com o Igor Thiago para ele fazer uma parede, fazer um 2, para ele driblar um jogador e finalizar. É um jogador de segundo tempo. Inclusive, na história da seleção brasileira, nós tivemos outros jogadores com essas características, velho. Se você parar pra pensar, em 2002, né, em 2002 eu lembro que a gente foi campeão do mundo e no banco de reservas nós tínhamos um jogador muito parecido com ele nessas características, que era o atacante Luizão, um atacante que fez muitos gols aqui também na... Ó, o sol tá atrapalhando, né, galera? Um atacante que também fez muitos gols aqui no Brasil, né? Corinthians, Atlético Mineiro, Luizão era pica. Goleador, né? Foi também um tempo o maior artilheiro da Libertadores por anos, brasileiro, né? E agora nós temos esse Igor Thiago aí, com características bem parecidas, mas como titular da seleção, eu não sei vocês, mas eu acho isso uma parada muito bizarra, tá ligado? Porque a gente tá acostumado com jogadores diferenciados no ataque, né? A gente sempre teve o nosso camisa 9 como um dos caras mais picas do mundo na posição, né? Sempre foi assim, o camisa 9 do Brasil, o cara que vai jogar ali de 9 é um dos melhores jogadores da posição do mundo, sempre foi. E dos últimos anos não tá sendo assim, né? Desde o Richarlison, praticamente. Porque o Gabriel Jesus ainda jogava num grande time, ainda querendo ou não, o Gabriel Jesus ainda era atacante do Manchester City, né, velho? Então, porra, ainda um dos maiores times da Inglaterra e tal. Depois não, depois veio o Richarlison, joga lá no time pequeno lá. Depois veio agora esse Igor Thiago, joga num time menor ainda. Eu não sei, velho. Eu gosto dele, não tô falando que ele é ruim, mas para essa posição de camisa 9 ali, eu acho que os caras deveriam ter trazido um outro tipo de jogador, com outra característica, com mais peso, né? Com mais moral ali pra sofrer um pênalti e o juiz dar, pra poder dar uma peitada no zagueiro, dar uma pipocada, o zagueiro ficar com medo dele quando ele dominasse a bola dentro da área. Mas o Igor Thiago não, mano. Igor Thiago ninguém respeita. Mas e aí, o que você achou da minha análise? Faz sentido ou nada a ver o que eu tô falando? Eu viajei e o Igor Thiago é sim um jogador diferente. Deixe nos comentários aí e depois a gente vê quem tá certo.